Esqueci de trazer o meu tripézinho. Se não trazer o tripézinho. Uma lugazinha pra vai. Segunda-feira, de meio-dia a 1h30 da tarde. Você fica na companhia de Silvia Jane Cristóvão. Vou deixar aqui virado pro teu, que tá, como tá no teu ao vivo. Na Rádio Contemporânea AM 990. Voltar no filme desse pra poder apoiar ele. Se consegue. Precisa ser arrumado desse jeito pra jogar um bilhar? Prostituição. Manda um abraço pessoal aí que tá entrando na live. Já tem gente aqui, hein? Abraço, pessoal. Deus Fica ligado abençoe. aí. Fica ligado aí, daqui a pouco eu vou pregar. Correntes aprisionam famílias ao pecado. E só há uma forma de quebrá-las. Caso contrário, será uma Tem prisão aqui. perpétua. O Univervídeo apresenta Deixa no teu aí, como é que tu é a série o teu Face. Ele não ia entender o que eu tinha com você. Não perca tempo. Assista agora mesmo. Acesse univervideo.com ou baixe o aplicativo. O nosso site é www.radiocontemporânea990.com.br. Vai voltar agora? Debate contemporâneo. Estamos de volta com o nosso debate contemporâneo. Nós estávamos falando do espinho da carne de Paulo, né? A gente já discutiu vários temas. A gente já entendeu que Deus trabalhou, né, nessa questão de Paulo por causa da soberba. Entendemos que Deus tem um propósito com a dor. E falamos também, né, agora uma questão, foi o versículo de número 7, que diz o seguinte: um mensageiro de Satanás para esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, bem, na verdade, o texto estava dizendo que um demônio, um espírito vinha para humilhar Paulo pelo aquele sofrimento que ele estava vivendo. E a pergunta que eu fiz antes do break foi a seguinte: Deus usa o diabo? Você pode comentar um pouquinho, presbítero Fábio? Eu acho que Deus usa quem Ele quiser, qualquer tipo de criatura que Ele quiser, para cumprir qualquer tipo de propósito que Ele quer. Presbítero Jonatas? Com certeza. A gente pode até citar o exemplo de Jó, que no capítulo 1 e no capítulo 12 é claramente Deus dando permissão ao diabo. O diabo pede permissão a Deus e Deus vai permitindo certas áreas para o diabo poder tocar. Então dá uma ideia ali de que o diabo é uma ferramenta quando Deus quer na mão dele para poder moldar alguém à vontade de Deus. Então o diabo ele só toca quando Deus permite? Sim. Sim, com Quem pode dizer Flávio José? Foi o presbítero Fábio que você comentou logo no início aqui no nosso intervalo? Ele disse que Satanás é um cão feroz na coleira de Deus. Só avança se Deus permitir. Então, na verdade, até Satanás tem que obedecer e estar dentro dos propósitos de Deus, né? No versículo 7 a gente conseguiu encerrar, né, entender que não é pecado o espinho na carne de Paulo, que na verdade tinha um propósito para que ele não se ensoberbecesse. Só que interessante também, gente, que na verdade, essa palavra carne aqui, no original, ela significa sad, né, que pode ser tanto espírito, tanto como corpo. Mas só que a gente entende aqui que esse espinho na carne, eu entendo que é algo doloroso no corpo de Paulo, por causa do espinho. Essa palavra aqui no original está ligada a algo que perfura, algo que machuca, né? Comparado até ao empalamento que utilizavam os ninivitas no passado, né? Quando ele pegava seus inimigos, eles trabalhavam com empalamento, colocavam o seu inimigo sentado sobre uma haste, e essa haste entrava pelo corpo e saía pela boca. Era um sofrimento muito grande. Então a gente entende que é uma dor muito grande que ele sentia. Aí o versículo 8 diz o seguinte: acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Orações ouvidas, mas não respondidas? Existe? Eu tenho uma visão a respeito disso, que ouvidas sim. Agora, se Deus vai responder a maneira que a pessoa pede para que seja respondido, aí já são outros 500 na questão.
Presbítero Fábio. Cada caso é um caso, né, gente? Cada caso é um No caso. caso de Paulo, ele tinha que passar por isso aí, não tem jeito. Orou 3 vezes, Deus ouviu. pediu ao Senhor que Tanto afastasse de ouve mim. que responde. Só que nesse caso aqui a gente subentende que Deus pode ter ouvido, pode ter respondido, mas não trouxe a solução para aquilo que ele queria. Mas Deus respondeu a ele, olha o versículo por número 9 aí. Então ele me disse, resposta de Deus. Olha só. A minha graça Te basta. te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Exatamente. Eu creio que a resposta de Deus já dá a solução a Paulo do que ele está pedindo. Mas a resposta foi aquele que ele queria? Não, eu creio que não, porque até ele mesmo diz, né, que a minha oração era para que Deus tirasse isso. Então não era a resposta que eu estava esperando, Uhum. mas entendi o propósito que Deus tem por trás daquilo que eu estou passando. O engraçado, né, que lá em cima ele disse que está há 14 anos com essa dor. E aí? 14 anos com um problema. E em 14 anos ele ora o quê? 3 vezes. Por dia, em 14 anos você passa por um problema, cara ouvinte. Você oraria 10, 20 vezes. Todo dia você oraria por esse problema. Ele ora só 3. Verdade. Por que ele ora só 3, gente? Ele ora só 3 porque na primeira ele ouviu, Deus não respondeu, na segunda, mas na terceira talvez ele entendeu o propósito de Deus. Exato. Esse é o problema, né? A gente ora, Deus fala, a gente persiste, só a gente não entende o quê? O propósito de Deus. E a gente vê aqui, né, como os comentários de vocês, que Deus responde e às vezes ele não responde aquilo que a gente quer ouvir. Tanto que há 14 anos ele está sofrendo com esse espinho e há 14 anos ele está tendo revelações. Então há 14 anos fraco e há 14 anos o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. Será que ele morreu com essa dor? Será que ele Rapaz. morreu com esse sofrimento? Eu creio que pela entonação do texto, pelo que o texto, até o presbítero Fábio vai citar, que alguns estudiosos dizem, né, que talvez esse problema fosse de visão, pelo que diz em Gálatas 6, Uhum. mas eu acredito que esse não foi a causa da morte, nós sabemos. Mas talvez Deus não tenha tirado, esse espinho da carne dele. Olha, meus amigos, teve um tempo atrás, foi no mês passado, eu estava com umas dores tão fortes na coluna que eu nem levantava da cama. E quando eu estava lendo esse texto, eu até pensei que o espinho da carne de Paulo seria uma dor muito forte na coluna. O engraçado é que a gente teve diversos entendimentos sobre o texto aqui, mas a gente não concluiu, na verdade, o que é a dor. E a Bíblia não fala, né? A Bíblia não fala com clareza o que seria exatamente essa dor, que a gente precisa entender que foi gerada espiritualmente, um mensageiro de Satanás, mas reflete no físico, porque Paulo sente dores físicas, mas a Bíblia não esclarece. Não esclarece se é um tumor, ou é um machucado exterior, ou é um câncer. A Bíblia não diz o que é, mas diz que está lá, Que ele que tem está que causando conviver com aquilo, e que né? tem que conviver com aquilo. Tem coisas que nós não queremos conviver, mas somos obrigados a conviver pelo propósito de Deus. Então, É verdade. Somos obrigados a viver isso, né? acabou até o glória. Orei ao Senhor para que se desviasse de mim, mas ele vai dizer, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Na sua Eu fraqueza. entendo que ele tenha passado por muito tempo sentindo essa dor, vivendo isso, talvez até morreu com essa dor. Tá? Mas eu também entendo que Deus não disse qual era o espinho para que a gente pudesse se adequar a um espinho, né? Às vezes alguém tem uma vida maravilhosa, espiritual, busca, prega, louva, faz a obra de Deus, mas quando chega em casa se encontra com aquele espinho Um espinho. da nossa família, da nossa casa. Então eu entendo que ele fez isso de uma maneira que deixasse em aberto para que a gente se adaptasse a esse espinho, Verdade. entendesse qual era o Em espinho. nenhum momento ele escondeu que estava passando isso. Exatamente. O que importa, gente, é que no final de tudo ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que realmente foi uma luta. Foi uma luta muito grande, mas no final ele concluiu aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. E disse-me, verso 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Caro ouvinte, muito obrigado pelos aqueles que ficaram ligados aí no debate da Rádio Contemporânea. Deus abençoe a sua vida. Agradeço o Fábio, agradeço o presbítero Jonathan Carlos, que abriram o texto aqui pra gente. A gente só começou a entender as coisas através deles.
Muito obrigado, que Deus abençoe, que você continue meditando nesse 2 Coríntios capítulo 12. Se você tem aí, liga para cá, manda uma mensagem. Se você tem outro entendimento, posta aí, compartilha. É o uso da palavra de Deus para mostrar a verdade. A palavra de Deus é isso, né? A verdade. E falamos de nada mais, nada menos que a graça, a favor e merecido de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir a nossa amiga Gabriela Rocha, Lugar Secreto. E logo, logo, a palavra de Deus com o presbítero Jonathan Carlos. A gente ficava aqui o dia todo aqui falando isso aqui, mano. É porque eu tinha que cortar, senão dá pra gente continuar um montão de coisa, né? É benção. Abre outros leques. Tem 12 pessoas online aqui. Já já o presbítero Jonathan Carlos vai ministrar a palavra de Deus. Está com a gente o nosso comentarista da rádio, presbítero Jonathan Carlos. Estou aqui também, né, dirigindo a rádio. Glória a Deus. Já já você vai ouvir ele ministrando a palavra de Deus, amém? Ó, a Josélia aqui tá dizendo, Fábio, o presbítero Carlos, que meu espinho tem sido meu filho fora do caminho de Deus. É no vício como tem orado. Olha, você percebe como tem gente ligada aqui, ó. Tá, tem o Jorge Machado online aqui, Jonathan. Lima Jefferson. Abraço a todos. Deixa eu ver quem é. Joseli. Olha aqui, Bruno Vargas. Ô, Bruno, aqui, abraço, ó. Bruno. Deixa eu botar aqui na frente. É pra cá, né? Isso. Fala com a galera aí que você tá vendo aí. Abraço, meus amigos. Deus nos abençoe. Espinho fala de dor. Joséli falou aqui, ó. No tema de hoje, muito boa, sempre vejo. Amei a pregação de Judas. Quem é esse aqui? Joséli Ramos. Mas quero se ver assim. Alguém ouviu a tua mensagem aí, mano. Só no corre. Deus abençoe, amigos. Vamos ver aqui. Tu vai botar a pregação separada? Amigos, vai lá na página, a gente vai continuar a transmissão pela página, amém? Página Jonathan Carlos. Vai.